Boa noite, Paz do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a culpa, mas é uma certa recorte desse tema na Bíblia e segundo o contexto que a gente vive aqui, né? Então eu queria falar um tema mais específico, o benefício da culpa para a confissão. A gente percebe que a conotação da palavra culpa, onde a gente vive, é sempre cercado assim, de sofrimento, de muita dor. Mas segundo a palavra de Deus, a confissão ela tem uma outra conotação também, muito importante para a gente poder levar em conta. E é uma das coisas principais que nós temos no Evangelho. Então, isso que eu queria abordar agora. Né? Peço ao Senhor que possa nos abençoar e nos iluminar e falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, aquilo que a gente está querendo refletir é o seguinte, que a culpa, que a gente não vai aceitar uma culpa que não é legítima, a gente não fez, alguém falou que a gente fez, a gente deve aceitar, isso vai causar dor, não. Porque isso já não é o que a gente está tratando aqui, porque isso seria o que? Uma injustiça, né? Você está sofrendo uma injustiça, alguém falou uma coisa, você não fez. Então não cabe você sentir dor, sentir aquela angústia por causa disso, porque você sabe, e Deus sabe tudo que foi feito, né? E também não é relacionado a uma culpa, baseado a um descuido, uma coisa que aconteceu que não teve descuido, né? Ah, foi um acidente, aí às vezes a gente sente um sentimento de culpa e tudo, mas com o tempo a gente começa a perceber que aquilo ali foi sem planejamento, você não foi descuidado, mas infelizmente aconteceu um acidente, causou uma dor muito grande. E isso também o Senhor vai tratando, né? Mas não seria isso também que seria o tema da reflexão. O tema da reflexão é o benefício da culpa, né? Por que há um benefício na culpa? A gente sabe que, segundo a palavra de Deus, a gente vai examinar aqui os versículos e os exemplos, a culpa, ela vai trazer para nós o quê? Uma mudança do caminho que a gente está vivendo. E ela vai trazer também, como consequência disso, cura, prosperidade e uma comunhão com Deus e com as pessoas próximas a nós. Então a gente percebe um grande benefício, né? Com a culpa, segundo essa ótica aqui de Deus. Qual que é o benefício do reconhecimento da culpa? A gente percebe que quando a gente está num caminho errado, a gente precisa de ter esse reconhecimento para poder pensar assim, se eu estou passando por esse caminho aqui e esse caminho tem me trago tais consequências e eu não estou gostando, né, dessas consequências, eu sei que há perdas, pode até aparentar que há ganhos, mas eu percebo essa perda, né? Segundo a palavra de Deus que ela vai me mostrar. A gente percebe aqui, no Salmo 51, versículo 4 a 7, Davi, ele tinha acabado de ser exortado pelo profeta Natan, falando sobre o pecado dele, né? Que ele tinha adulterado, né, com Betseba, né? Betseba era a esposa de Urias. Depois a Betseba engravidou e ele quis esconder o seu pecado. Aí o que ele fez? Ele colocou o marido dela na frente da batalha para ser morto, para ocultar o seu pecado. Mas Deus, que tudo vê, foi e enviou o profeta, e o profeta mostrou para ele o pecado dele. O que aconteceu? Davi, no mesmo momento, ele se arrependeu. Davi, ele não ficou justificando sua falha, seu pecado. Ele se arrependeu. E isso é muito importante para Deus. E isso que é o cerne da mensagem. A confissão, o reconhecimento. Tem gente que fala assim, se você confessar, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão zombar de você, vão falar que você é fraco. Mas nós não estamos dando importância para o modo como certas pessoas olham para essa questão. Nós estamos focando no como Deus fala sobre o arrependimento. Como Deus acha importante essa confissão, né, da culpa.
É isso que importa para nós considerarmos. Se a pessoa vai censurar, se as pessoas vão falar que você é fraco ou fraca, isso não estou nem levando em conta. Porque isso pode acontecer, mas não é importante. O importante é fazer o que Deus pediu para mim fazer. A gente vê aqui no versículo no Salmo 51. Salmo 51, versículo 4 a 7. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. No versículo 4. Pequei contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença incontestável ao julgar-me condenado. Você não vê Davi justificando, você não vê Davi se defendendo, você não vê Davi colocando para Deus aquilo que ele faz corretamente e dando pouca ênfase no pecado dele que estava escondido. Você não vê isso. Então, a gente percebe que Deus muito honrou o servo dele, Davi. Por quê? Porque ele não ficou se justificando. E isso é algo perigosíssimo. Porque se você se justifica, você não quer arrependimento. Se você se justifica, você pode até falar, ai, como, nossa, não, Deus é tão assim, exigente, né? Então, olha o perigo que isso é, né? A vitimização. Não, essas pessoas não têm uma vida social, essas pessoas não podem fazer muita coisa. Tudo isso é justificação. Se a gente confia na palavra de Deus, a gente vai se prostrar diante do Senhor e vai reconhecer o seu pecado prontamente, porque vai valer a pena. Tem os benefícios da confissão, tem os benefícios, vale muito a pena. Olha, quando a gente percebe aqui, não cabe nessa correção de vida a autojustificação e sim assumir a culpa pelo erro. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vamos lá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será creditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Olha como Deus é maravilhoso, Ele é justo. Tem pessoas que poderiam dizer assim, meu pai é tão perverso, todo mundo sabe, não tem jeito para mim, todo mundo me vê e me mede segundo o que meu pai fez. Mas segundo Deus, Ele não vê assim. Você pode ter uma vida totalmente diferente da vida do seu pai, da sua mãe, né? Se você decidiu o caminho do Senhor, é um caminho que é diferente. Se o seu pai fez aquilo, não houve arrependimento, ou sua mãe, você pode ter um caminho totalmente diferente dele, porque você quer o caminho do Senhor. Quem sabe no futuro também esse pai e essa mãe recebam essa influência e se arrependam daquilo que tem os prendido ou tem os enganado. Às vezes eles nem conheceram o Evangelho, igual você está tendo a oportunidade de ouvir ou já recebeu antes, né? Ou então você pode dizer assim, meu pai é um homem tão bom, minha mãe é uma pessoa tão respeitada, né? É uma pessoa temente a Deus, então eu sou bom também, eu tenho minhas coisinhas que eu faço aqui, mas eu também faço coisas boas também. Pensando que a vida do seu pai e de sua mãe vai te justificar perante Deus. Não vai. A Bíblia está claramente dizendo, né, que a justiça daquela pessoa que cometeu a justiça segundo Deus será acreditada a ele. Mas o ímpio, também que perseverou no seu caminho mal, também ele vai ser cobrado. Então, como é bom você conhecer isso agora, né? E você puder mudar o seu caminho agora. Demonstrar que você confia no coração amoroso, cheio de compaixão do Pai. Quando a gente lê lá em Oséias, capítulo 5, a gente verifica isso. Ezequiel, Oséias, Daniel, Oséias. Capítulo 5,
versículo 14, 15. Oséias 5, 14 e 15. E serei como um leão feroz contra Efraim. Isso aqui é Deus falando. E também um grande leão para casa, com a casa de Judá. Eu os farei em pedaços e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los. Então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. E então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Olha, a gente percebe que Deus fala assim, olha, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. Olha o benefício da culpa, do reconhecimento do seu caminho mal, do meu caminho mal. Olha como que Deus, Ele está esperando o que? Um arrependimento, esperando a pessoa olhar para dentro de si. Isso é muito valioso para Deus. Isso é muito importante. A sociedade aí pode, né, dar aquela, às vezes uma certa postura, né? Mas segundo Deus, se humilhar, isso, rasgar seu coração, abrir, falar com Ele suas falhas, seus pecados, aquilo que você está insistindo em fazer. Senhor, eu não quero, mas eu preciso da sua ajuda, eu quero largar isso. Senhor, me ajuda. Você vai ter movimentos que vai demonstrar isso, você vai sair de certos grupos que você vê que aquilo ali fomenta mais aquele tipo de comportamento pecaminoso. Por que você vai fazer isso? Porque você quer Deus, quer estar no caminho dele. Você se reconheceu num caminho mal, você dá meia volta e começa de novo em outro caminho, com outras influências, porque você acredita no caminho do Senhor. Você acredita que aquele caminho que você, ou que eu posso estar vivendo errado, vai me levar para a morte, separação de Deus e outras dores que vão vir por consequência disso tudo. É muito importante. Você percebeu aqui, ó, o Deus maravilhoso e amoroso, que permite que situações aconteçam para que você e eu reconhecemos as nossas falhas e corrigimos? Olha como isso é importante. Quantas são as pessoas que ignoram os outros e falam assim, eles que colham o que eles plantaram? Deus não. Deus é Pai. Mas Ele não é um Pai injusto que vai deixar eu ou você fazer qualquer coisa e depois eu falar assim, não, eu não quero que você se perca, vem para o meu reino eterno de amor. Não, Deus não vai ser injusto. A Bíblia me fala em várias passagens que Ele não vai ser injusto de fazer isso. Ele quer ver a sua voluntariedade por Ele, por buscar a face dEle. A tristeza que vem de Deus produz um arrependimento para a salvação. Verdade. Olha, então, primeira coisa, a confissão. A confissão vai te fazer mudar a sua rota. Isso é muito importante no Evangelho. Isso é central no Evangelho, o arrependimento. Porque você não vai... Tem um livro que aqui em casa todos nós gostamos muito, é o Peregrino. No Peregrino, a pessoa sente o peso da culpa do pecado. E ele começa a receber, acho que a influência de uma carta falando do reino, né, celestial, do reino de Deus. E ele quer buscar. Só que a família dele, a vizinhança dele, os amigos dele, falam assim, que bobagem. Quanto esforço desnecessário, você está tão bem aqui com a sua família. Só que a família dele não o ajuda nessa questão e ele está desesperadamente sentindo o peso da culpa dele. E os vizinhos querem que ele permaneça, a família dele quer que ele permaneça onde ele está, até que ele vai consciente do seu pecado tão grande e que ele sabe que ele vai receber uma condenação, ele começa a caminhar buscando esse reino celestial, né? Aí quando ele vai caminhando, ele encontra pessoas que começaram e pararam, pessoas que começaram e estavam ao lado dele assim, parecendo que estavam no caminho também reto, mas eram pessoas que estavam indo sem o arrependimento. Eles estavam indo rumo à cidade celestial sem o arrependimento, sem a confissão.
E aí, quando ele pergunta, você recebeu tipo assim, um acesso? O que a Bíblia fala que é o nosso acesso? É o quê? É Jesus. Jesus é a porta. A Bíblia fala isso, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus fala em João 14,6. Então, essa pessoa que estava andando do lado do peregrino, ele, não precisei não, você vai ver que vai dar tudo certo. Não, eu estou muito bem, eu vou conseguir. E ele foi indo junto com o peregrino, mas ele não passou pelo caminho da confissão do arrependimento. E o peregrino olhava para ele e perguntava as coisas para ele. Então demonstrava arrependimento no coração, mas ele estava na cabeça dele indo rumo à cidade celestial. Eu não quero dar spoiler do filme, né? Nem do livro. Mas quando chega às portas, depois de muito sofrimento, né? Depois que a culpa foi deixada, né? Porque após o arrependimento, após ele reconhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ele vê que Jesus nos substituiu na cruz, né? Sofrendo por nós, ele é um inocente, sofrendo por nós pecadores. A culpa dele foi deixada. Ele aceitou esse amor. Porque o que acontece muitas vezes também são pessoas que não aceitam esse amor. Não, eu sou ruim demais. Não existe esperança para mim. A pessoa não aceita o amor. Às vezes alguém evangeliza, alguém fala da palavra de Deus. Não, eu sou ruim demais, não tem esperança para mim, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o olho está muito, segundo o olhar da sociedade, ou alguma pessoa que passou pela história dele, que mostrou o lado, mas o lado que de quê? Do remorso, porque o arrependimento, a confissão vai levar você a Cristo, vai levar você a mudar o caminho, vai levar você ao caminho do Senhor. Você vai voltar do caminho que não é do Senhor e vai iniciar uma nova caminhada com o Senhor. Agora o remorso traz dor e sofrimento e não te leva para o Senhor. Por quê? Porque você não vai enxergar amor e misericórdia, você não vai enxergar o perdão do Senhor. Você não vai enxergar a força que vem de Deus para te ajudar a vencer algum vício, algum hábito pecaminoso. Então eu e você temos que aprender a crer na palavra para que haja arrependimento. O peregrino entrou pelas portas, né, do reino do Senhor, passou por lutas, provações, pessoas querendo desacreditar do que Deus o convidou a caminhar, né, na caminhada do caminho justo, reto. Ele encontrou inúmeras pessoas, mas a palavra de Deus o corrigia. Na hora que ele pensava assim, será? A palavra de Deus vinha e corrigia. Deus levantava servos para vir o corrigir, né? E esse que chegou lá sem a confissão do seu pecado, ele recebeu uma surpresa. Não é o que Deus quer, não é o que a igreja do Senhor quer, não é. Simples, a gente não torce por isso de forma alguma. A gente quer que a pessoa conheça o Senhor. Mas o que aconteceu foi um sofrimento. Foi um sofrimento para essa pessoa, né? Que não passou pela confissão e ele achava que ele estava no caminho reto, no caminho do Senhor, né? Uma segunda parte dos benefícios, depois da correção da rota, o que essa confissão faz? Além de te colocar no novo caminho, o que ela trará de benefício? A gente vai lá em Tiago 5,16. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tá vendo? Primeiro você corrigiu o caminho, eu corrigi o meu caminho, entrei pelo caminho do Senhor. Não me importei com o que alguém falou ou vai dizer. Não me importei, porque não tem realmente importância. Importante é como o Senhor te vê. Isso é importante. Aí fala aqui, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A partir da confissão, você vai receber cura. Cura nos seus relacionamentos. Cura na sua própria vida emocional. O que mais que a gente vai receber? Prosperidade. Em Provérbios 28:13 fala assim:
O que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Não. O que confessa... Não, eu acho que eu confundi o versículo, vou ler aqui na própria Bíblia. Provérbios 28:13. É prosperidade que você vai ganhar. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Tem uma outra versão que fala de prosperidade, mas olha, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. No caso, outra versão é prospera. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Aqui no caso seria misericórdia, né? Então é prosperidade e misericórdia. Olha que coisa mais linda. Essa questão de você entrar no caminho do Senhor e pensar, se o inimigo, depois eu comecei, mas aí meu coração começou a titubear para outros pensamentos e... pode ser que eu não vou conseguir, pode ser que não é verdade. Você precisa continuar lendo as Escrituras, você precisa continuar estando no meio das pessoas que vão fortalecer a sua fé, para que quando chegar esse momento que venha um tentador para mim, a palavra do Senhor vai me orientar de novo e vai me corrigir de novo, e isso diariamente. Paz e restauração da parte de Deus a gente vai receber, e a gente vai restaurar nossa comunhão com Deus através da confissão e com o próximo também. No livro de Atos 26:20, Atos 26:20. Paulo falando, né? Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judeia, e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. Quando você está no caminho do Senhor, as suas obras vão aparecer. Mas antes eu já fazia coisas boas, tudo bem. Mas é perceptível quando uma pessoa quer andar no caminho do Senhor e somente nele. Não fica em cima do muro, não fica fazendo coisas boas aqui, depois vai lá e faz coisas que vão machucando o seu corpo, machucando as pessoas, machucando as relações. Então é muito importante a gente levar em conta isso, a cura que vem, a prosperidade que vem,